A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais, como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Gente, muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos longos e barba grisalhos. Ele veste uma blusa branca com uma jaqueta preta por cima e uma calça marrom claro. O convidado, Joca Reiner Sterron, é um homem branco, calvo e de barba grisalho. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa preta, com jaqueta preta e calça preta. Ambos estão no palco, sentados em poltronas cinza escuro. Entre eles, há duas pequenas mesas de tampo redondo, uma com copos e garrafas de água e a outra contendo exemplares do autor convidado. Ao fundo, há cartazes na cor verde com a logo do Sempre um Papo. Esse programa, dentro de alguns dias, vai estar disponível no YouTube do Sempre um Papo, que tem ali cerca de 110 mil seguidores já há muito tempo, tem quase 9 milhões de visualizações, e estão ali depositados quase 1.200 programas gravados ao longo desses anos. Então, vocês podem maratonar ali durante muito tempo. Hoje a gente tem a presença do Joca Reiner Sterron, que lança Onde Pastam os Minotauros, que ganhou o prêmio APCA, da última edição do prêmio APCA, e veio aqui conversar com a gente sobre o livro, sobre literatura e tudo mais que a gente quiser saber. Boa noite, doutor Joca, como vai o senhor? Boa noite, Afonso. Boa noite a todas e todos, obrigado por terem vindo. O Afonso está me dando um sono, assim, um pouco. Ele tá com um tom de voz, assim, indutor de sono. É que a gente combinou de tentar fazer a plateia dormir antes de começar. Mas já que não funcionou... Ele está com frio. Não é? E daí a voz fica cálida, né? Para superar o frio. Gente, Joca não só participa do Sempre um Papo já há muito tempo, né, Joca? Já é o terceiro ou quarto livro que você faz com a gente, né? Sim. Né? Sim. Mas como, para mim, o Joca é um ponto à parte da literatura brasileira, porque, primeiro, que ele tem, no trabalho dele, nos seus livros, uma característica que é, em primeiro lugar, ele não imita ninguém. Eu fico brincando com isso, né? Eu não sei se eu já te falei isso, Joca. A gente tem, na literatura brasileira, pessoas que são sempre muito parecidas com outras. Pessoas que se assemelham do ponto de vista literário, temático. Então, tema é uma linha. O Joca sempre fugiu dessa estrutura, não só através dos seus romances, como também pela miscelânea cultural na qual ele está inserido, porque ao mesmo tempo que ele faz poesia, ele coloca a poesia no texto, e ao mesmo tempo não é poesia, mas também faz aventuras fora do campo do livro, né, Joca? Nas performances, praticamente nas exposições que você montou visuais ao longo da sua vida. Então, antes de começar a falar do livro, te peço que você fale um pouquinho de você, para as pessoas que estão nos assistindo, para ver que, e para vocês, é claro, também. Tá bom, Afonso. Bem, e até compito com você, às vezes, quer dizer, não na mesma dimensão, mas também uma coisa que eu gosto de fazer é fazer curadoria de eventos
de modo a fazer com que esses eventos que reúnem escritores, né, ou artistas debatendo literatura ou falando sobre literatura, que fujam um pouquinho do formato. Fiz alguns no Sesc Paulista, teve um que durou 2 anos e meio, Playlit, que era uma espécie de entrevista pública, mas que seguia a cronologia da obra do convidado, sendo intercalado por leituras feitas por uma atriz de fragmentos da obra, ou seja, ao mesmo tempo era uma entrevista sobre o trabalho do sujeito em questão, e também um exemplo desse trabalho, né, com acompanhamento musical e tudo. Outro era o L'Itinerante, que o autor ou autora convidado tinha que... Era no Sesc Paulista, acontecia, e o autor ou autora tinha que escolher previamente alguns pontos da Avenida Paulista ou do entorno e criar uma narrativa a partir desses lugares. Ou seja, o lugar da cidade é que oferecia a narrativa. E aí os passeios eram feitos, o público acompanhava o autor, todo mundo microfonado, né? E era uma maneira de explorar a cidade no texto, na narrativa literária. Teve um que teve uma ideia, apenas uma edição que eu me diverti horrores, chamado Translit, que era uma performance, aconteceu no Sesc Vila Mariana, e os poetas eram convidados em vários rounds a disputar entre si a tradução de um poema de diversas línguas que eles só conheciam no instante do trabalho de tradução. Também tinham um acompanhamento musical, tudo era projetado, a tela do computador era projetada, enquanto todo mundo quebrava a cabeça ali para fazer a melhor tradução de um mesmo texto. Nenhum ficava igual ao outro, era incrível. E depois aquele que era o primeiro a terminar tinha que sair correndo até o microfone e ler a primeira versão, e assim sucessivamente. Assim que era uma coisa meio Silvio Santos, né? Foi divertido. Mas, bem, eu entendo a literatura como uma atividade política e que exige militância. Ou seja, a gente vive assim uma espécie, os estertores da literatura como uma atividade artística que tem qualquer importância social. Hoje nós vivemos o período do pós-alfabeto, né? As pessoas, a garotada de hoje, ela já não passa pelos mesmos processos de alfabetização que as gerações anteriores passaram, e o texto escrito já não tem o mesmo nível de importância como transmissor de conhecimento e também transmissão de uma percepção artística do texto, digamos. Portanto, eu entendo que a nossa geração, quem está aqui nesse final de festa, cumpre uma obrigação de fazer com que essa festa demore. Eu sou um inimigo do fim, eu adoro as festas. E eu me esforço para que essa festa tenha uma continuidade maior, né? E, nesse sentido, assim, me parece que um dos aspectos frágeis que a nossa literatura contemporânea tem se refere ao próprio campo literário, o campo que reflete sobre aquilo que é feito. Na medida em que a imprensa cultural é uma falecida, né, vocês têm sorte aqui em Minas Gerais, porque ainda tem o Pensar, que é um belo caderno, um belo suplemento de cultura, mas a verdade é que na maior parte dos jornais brasileiros, esses suplementos já não têm mais qualquer importância, não existem. E a literatura ela vem sobrevivendo das formas mais inventivas e heróicas possíveis, né? Desde a importância que o texto oralizado adquiriu nos últimos anos, com expressões como o slam, como a poesia falada, né, o rap, etc. A própria canção popular, né, como uma forma de sobrevivência da poesia. E, no entanto, no campo da crítica, a gente já não tem uma maneira de pensar o que é produzido. Nesse sentido, quem produz literatura hoje vive numa situação, num lugar muito instável. Não há papel mais instável do que aquele ocupado por quem escreve textos.
na medida em que a gente simplesmente não... A probabilidade de você saber qual é a importância, se é que tem alguma importância, se é que aquilo faz algum sentido, ela é mínima. Claro, evidentemente ainda existem as academias, as universidades, e tem muita gente. Me parece que uma perspectiva interessante do ambiente acadêmico hoje em dia é o interesse cada vez maior suscitado pela investigação da literatura contemporânea. Porque há tempos atrás não era bem assim. Bem, aqui na UFMG, por exemplo, é um lugar onde se estuda literatura contemporânea, né? Mas tempos atrás não era assim. E os estudos eram quase sempre canônicos, dedicados a escritores já célebres e históricos, né? E daí que sempre me interessou toda forma de expressão. Eu entendo a crítica como uma forma criativa. Escrevi em jornal durante bastante tempo, só na Folha foram mais de 15 anos. E, por outro lado, eu não me preocupo muito com as divisões entre gêneros. Assim. Então, quando eu começo a escrever um texto, eu nunca me preocupo se é um conto, se é um poema, se é um romance, mesmo porque a gente nunca sabe o que vai ser verdadeiramente aquilo, se é que vai ser, já que uma série de fatores é necessária para que a gente consiga escrever um determinado texto. E isso inclui, evidentemente, o tempo, né? Que a gente tenha tempo para poder se dedicar àquilo. Hoje, eu me dedico... Bem, eu, às vezes, sou um curador de eventos bissexto, como disse, mas traduzo muita ficção e literatura hispano-americana, dirigi uma coleção chamada Outra Língua. Na plateia, uma espectadora acompanha atentamente a fala de Joca. Hispano-americanos importantes que não tinham sido traduzidos aqui, coisa do passado, mas também coisa do presente, coisa contemporânea. Agora dirijo uma coleção cujos primeiros títulos vão ser lançados no final do ano, uma coleção de ensaios pessoais sobre escrita, com uma presença forte também de hispano-americanos. A coleção vai chamar Coleção Errar Melhor, vai ser publicado pela editora Martins Fontes, e eu faço a coordenação editorial. Tenho traduzido cada vez mais coisas, coisas que estão traduzidas, que ainda nem foram publicadas, mas vão sendo ao longo do anos, acredito, ou dos anos. E, bem, enfim, é isso. Tenho uma paixão enorme pela poesia, sou um leitor de poesia, entendo que a poesia é um objeto a ser desvendado e que me auxilia muito a escrever. Acredito que o que há... Você dizia que os autores se repetem, mas nós temos poetas incríveis e muito jovens e uma geração... Bem, a poesia no Brasil tem uma tradição fortíssima, como a gente sabe, e também tem muita gente produzindo coisa muito original. A poesia é o campo da originalidade, né? Eu não vejo o meu trabalho assim com tanta... O problema é que talvez eu tenha uma carga de estranheza naquilo que eu escrevo, que não é muito comum na literatura brasileira, que me parece trabalha com a convenção do realismo de uma forma muito marcante, coisa que eu não me atrai muito. Então, eu não estou muito preocupado. Entendo que o realismo é uma convenção e as convenções servem para serem desrespeitadas ou reinventadas, né? O realismo não é uma coisa que parou, estagnou no tempo. Ele tem que se adaptar aos novos tempos. E hoje nós temos muitas coisas, muitos elementos de uma realidade desconhecida que afetam as nossas vidas e que já não cabem mais numa ideia de convencional ou tradicional daquilo que seja realismo. Acho que o mundo está em ebulição, está se transformando com uma velocidade enorme, e essas transformações precisam ser inseridas, compreendidas, debatidas, e precisam pertencer às narrativas. É daí que me esforço por isso. Querido, você considera que a questão das plataformas literárias, sejam elas quais você quiser falar sobre o assunto, vão ser determinantes para esse futuro póstumo que você tá profetizando, digamos assim? Bem, o que as plataformas querem é que nós nos tornemos robôs. E nós somos, em grande medida. As pessoas têm vivido roboticamente,
Se você tem, por exemplo, uma conta no Instagram, você compra coisas que você não sabe por que comprou, às vezes, ou se sente interessado por determinados produtos e, às vezes, parece que tem alguém espiando por cima do seu ombro, não é? Coisas que você cochicha, e, na verdade, tem. Porque esses números, a inteligência artificial que orienta nossas vidas atualmente, ela faz com que cada vez menos a gente perca menos o controle sobre nossas vontades e os nossos desejos. E isso nos torna cada vez menos humanos. Então, a presença da tecnologia hoje, ela é de tal maneira preocupante e transformadora que até mesmo a ideia de humano precisa ser discutida. Até onde nós somos humanos? Na medida em que a gente depende cada vez mais desses mecanismos, né? Meu aparelho celular, ele, ao final da semana, ele me envia uma estatística de uso, né? E eu fico chocado. Eu uso o meu aparelho celular para tudo. Então, eu tenho 1.500 livros no aplicativo de leitura. Eu uso ele como ferramenta de escrita e como ferramenta de leitura também. Mas, mesmo assim, quando chega no domingo e vem o relatório e eu vejo que eu fiquei 4 horas e meia por dia olhando para o meu celular, aquilo me dá uma coisa, assim, um negócio. É quanto tempo que eu deixei de dedicar a coisas mais importantes, que não estão, não são um elemento virtual que está dentro do meu computador, ou numa relação com pessoas, ou com instituições, com companhias, o que quer que seja, que não pertencem ao meu círculo imediato de convivência e de importância. Não sei, mas certamente é muita coisa. E quando eu me cobro, por exemplo, agora mesmo eu estava me cobrando, né? No sentido de que, poxa, a gente só termina de escrever um livro ou um texto quando você tem tempo para aquilo, mas quando chega esse relatório eu me pergunto, poxa, quanto desse tempo eu não teria dedicado a coisas criativas e que teriam a ver um sentido mais direto, concreto, com o que eu quero realizar. Então é um jogo complicado, pois esses algoritmos eles trabalham com nossas obsessões, trabalham com nossa ansiedade, fazem com que a gente se sinta cada vez mais ansioso e, portanto, consuma ansiolíticos e outros remédios que pertencem todo ao mesmo campo de domínio, não é? É complicado. Não sei se vocês lembram de um comercial que tinha com aquele Kiefer Sutherland, que é um ator, talvez chamasse 24 Horas, uma coisa assim, que era um seriado policial, um thriller de ação em que o cara estava imerso, o protagonista, em ação permanente. E tinha um carro qualquer brasileiro onde esse cara, quando ele abria a porta do carro, apareciam uns terroristas batendo contra um prédio. Aí ele fechava a porta do carro ao lado de uma bela mulher e tudo, o som pacífico, começava a tocar uma bossa nova. Aí abria novamente a porta do carro, caiu um paraquedista com uma metralhadora e tal. Bem, o que é essa mensagem? O que é essa mensagem? Queria dizer ao espectador, né? Compre o nosso carro é seguro, você vai ter uma vida tranquila aqui. Se você estiver lá fora, consuma ansiolíticos, consuma clonazepam, né? Tudo vai ficar bem. Ou seja, nós somos metralhados por esse tipo de informação subliminar o tempo todo. E daí a importância, eu entendo, de que a literatura, primeiro, ela sobreviva, ela tenha que esses estertores, que esse final de festa seja estendido, que essa festa não acabe tão cedo, porque me parece que somente a leitura de textos complexos, que é o que a leitura de ficção, de crítica, de poesia, de ensaio, de dramaturgia, a audição de dramaturgia, a poesia falada, a poesia musicada, podem permitir que a gente se desenvolva criticamente para compreender as armadilhas dessa realidade que se expande cada vez mais, né?
Fala um pouquinho, já que são 6 horas por dia, fala um pouquinho... 4. 4, Cheguei a desculpa, tanto. não. Olha que ato falho, 6 horas sou eu. Na hora que falou, lembrei do relatório. Você deve ser bem mais do que 6 horas, Afonso. Não, eu uso o computador do WhatsApp, web, então eu olho pouco. Aqui, mas fala um pouquinho, já que são tantas horas, como é que você divide seu tempo entre a criação do sua produção, tradução, curso e uns chatos que te convidam aqui como eu para você poder falar? Chatos maravilhosos, né? Que ajudam a gente a sobreviver e não ficar tanto tempo fazendo outras coisas mais terríveis, assim. Olha, a verdade é que no último ano eu não tive tempo algum para escrever nada, então eu só escrevi coisas de encomenda. Eu escrevi, sei lá, um livreto... Na plateia, um espectador acena em concordância com a fala de Joca. Com livros dele, uma caixa de luxo. Eu escrevi prefácios para textos, para livros. Eu escrevi orelhas, apresentações, escrevi... Foram as únicas coisas que eu escrevi, de verdade, esse ano. Não, eu escrevi, sei lá, 80 páginas, talvez, de um romance que está em estágio muito incipiente. E o problema é justamente, no meu caso, de não escrever, de não ter tempo para escrever, é que eu basicamente escrevo, assim, os livros que eu tenho publicado nos últimos 15 anos são romances. E o romance, ele exige disciplina, dedicação diária, porque, de outro modo, você simplesmente não termina o livro, né? E eu tenho muitíssimos livros que ficaram a meio caminho, ou natimortos lá em alguma pasta do meu computador, e livros que nunca foram concluídos e que não serão. Porque, para eu escrever os livros, em geral, a circunstância exige um cruzamento de ideias ou de informações. Primeiro, nasce de algo que eu li, ou que eu pensei, ou uma anotação que eu escrevi anos atrás, e que eu estou matutando há 5 anos, 6 anos, 7, 10, 15. É o caso desse. Tinha mais de 15 anos aquilo que suscitou a primeira chama, a primeira chispa. Mas eu preciso que algo nessa realidade cotidiana, do dia a dia, algo imediatamente atual, meio que ateie fogo nessa chispa. E é o encontro dessa informação da realidade atual com essa ideia que vem sendo alimentada que faz com que o desejo de escrever o livro surja, se intensifique, mas para acabar eu preciso ter tempo e preciso me dedicar todos os dias. E na medida em que eu não tenho esse tempo, o livro vai progressivamente se distanciando do meu nível de interesses e esse livro vai sendo substituído por outra coisa, que talvez saia, talvez não. Então é um jogo aleatório complicado de coordenar. Agora, o que eu preciso mesmo é ter algum dinheiro na minha conta bancária, eu preciso de algumas horas da manhã livres para que eu possa me dedicar a esse texto, eu preciso não ser interrompido e coisas que simplesmente eu não tenho tido nos últimos tempos em decorrência das aulas e das traduções que eu tenho feito, que são bastante exigentes. Trabalhar com tradução é a mesma coisa. Quando você traduz um livro, você está simplesmente escrevendo o livro de outros, né? Ou de outras pessoas. Então, digamos que eu não gosto muito de usar essa palavra para isso, mas a energia dedicada àquilo é a mesma energia que eu dedicaria à escrita do meu texto. E na medida em se eu não consigo ter essa energia para escrever o meu, porque escrevi a do outro, eu não vou escrever o meu. Sobre isso é uma curiosidade. Vários autores que traduzem, quando estão escrevendo romance, param radicalmente. Eles acreditam que esse tipo de prática não é que prejudica, influencia a escrita. Essa tradução influencia também a sua escrita? Traduzir é escrever, né, Afonso? Assim, então, sei lá, estou traduzindo um livro de não ficção de uma autora norte-americana agora. Ela não escreveu o livro em português. Tem uma série de dificuldades no livro, é um livro de cunho feminista e tal, que, por exemplo, a língua inglesa não tem equivalentes na língua portuguesa, e eu preciso inventar isso, é um trabalho de invenção,
né? Eu traduzi 3 livros da Camila Sosa Fijada, que é escritora argentina que teve recentemente no Brasil e agora é publicada, sei lá, por 3 editores diferentes. E a Camila, ela escreve parte do trabalho dela, um livro chamado O Parque das Irmãs Magníficas, que foi o primeiro romance dela e que eu traduzi. Parte da narrativa se passa no ambiente da prostituição de travestis em Córdoba, na Argentina, e ela usa muitíssima gíria. Poxa, eu tive que rebolar bonito para fazer aquilo soar bem em português. Então, traduzir é escrever. E, portanto, suponho que haja muito tradutor por aí que se satisfaça em escrever apenas traduzindo. Sei lá, Paulo Henriques Brito é um dos maiores tradutores brasileiros, né? Da história da editorial brasileira. Certamente é um dos grandes contemporâneos. Paulo Henriques traduziu tanta coisa do inglês, tanta coisa, tantos autores fundamentais, tanto na poesia, Elizabeth Bishop, quanto na ficção, sei lá, Thomas Pynchon, Dom DeLillo e outros mais. E o Paulo Henriques, ele tem 2 livros de contos, Paraísos Artificiais e O Candelabro, sei lá, me esqueci o título agora. Um cara com uma carreira de, sei lá, 40 e tantos anos, ele publicou 2 livros de contos, de ficção, que são excelentes, mas são só 2 coisinhas pequenas, né? E ele, certamente, é um dos maiores poetas contemporâneos brasileiros, não tem dúvida nenhuma. A poesia dele, mas mesmo a poesia dele é uma poesia muito econômica, né? Acredito que a obra completa do Paulo Henriques Brito deve caber num livro de, sei lá, 400 páginas, se tanto. Então, me parece que é uma boa medida de percepção, da percepção de que, sim, o trabalho de tradução interfere no trabalho de escrita. Rubens Figueiredo, um dos nossos maiores tradutores do russo, tem traduzido tudo e retraduzido títulos essenciais da literatura russa, sei lá, e é um excelente ficcionista, né? Rubens Figueiredo é excelente. O último livro do Rubens ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Eu nem me lembro de quando foi, 2005, 2006, por aí, 2007. E ele não publicou nada mais desde então. Só que nesse período ele traduziu Crime e Castigo, traduziu, sei lá, Guerra e Paz, toda aquela antologia em 3 volumes com todos os contos do Chekhov. Né? Então, bombas. Óbvio, né? O cara não vai... E outra, em termos de grana, de subsistência, também é uma forma fácil de você ser seduzido, porque eu certamente ganho, como eu sou um autor de livros esquisitos, tá certo? Eu não vendo bem, então, portanto, eu certamente ganho mais traduzindo, em termos financeiros, do que publicando meus livros. Então, é um jogo difícil de fazer, né? De escolhas. Eu tenho a noção exata de que quando eu decido escrever um livro meu, eu estou sacrificando alguma coisa em termos de subsistência. O Ailton Krenak outro dia me ligou lá da aldeia e deve ter ficado falando sobre você uns 45 minutos, insuportáveis minutos. Ele não parava de falar. Ele sabe trechos do seu livro de cor. Você sabe disso, não sabe? Qual que é o impacto, não vou falar influência não, o impacto da natureza nos seus romances? Olha, eu não saberia dizer, porque, bem, eu sou mato-grossense, eu nasci em Cuiabá, não em Curitiba, como no estado de Minas disse hoje, mas as palavras são parecidas, pelo menos numa sílaba, e essa sílaba sempre causa... Essa sílaba é bem poderosa, digamos assim. Sim, promove revoluções. Na plateia, uma espectadora acompanha com atenção. Então eu vivi no mato, ou seja, ainda que hoje eu sou um urbanoide assim, empedernido e dedicado à urbe, né? Sempre que me convidam para ir para uma cachoeira, eu recuso, dizendo que eu já tive a minha dose de natureza. E, na verdade, eu tenho uma grande desconfiança em relação à natureza, assim, e um medo
que é crescente ao longo da... Na medida que você ganha consciência, né? Quando você é uma criança... Eu fui uma criança pantaneira. Então, eu tomava banho, né, no coricho, né, que são nos banhados, assim. Não tinha o IBAMA ainda, então cometia um monte de barbaridades contra a natureza, mas não tinha medo. E hoje eu me pelo de medo, assim, principalmente de água. Começo a imaginar tudo que tem ali embaixo, tudo, ainda que seja plástico, né? E muito provavelmente seja o que tem ali, seja lixo e animais morrendo, mas ainda assim eu sou muito tomado pela minha imaginação e sempre tenho medo. E talvez por isso, Afonso, assim, a presença da natureza, desde os meus primeiros livros, ela é frequente, existe. No entanto, ela tem algo de opressivo. E quem disse isso não fui eu, foi a Beatriz Rezende, professora e crítica literária carioca, que dizia que a natureza sempre aparecia nos meus livros com a marca da opressão. Então, os personagens sempre são, de alguma maneira, premidos ou sofrem com a natureza. Só que existe um outro movimento também, que é o movimento da própria humanidade, né? Porque a gente hoje chegou a essa posição terrível de competir com a natureza, em termos de potência ou onipotência. Nós competimos e destruímos aquilo que somente em outros tempos a natureza poderia destruir através das catástrofes, né? Características, os tsunamis, as tempestades, etc. Hoje o homem é um promotor de tempestades, é um destruidor, ou seja, a sua potência adquiriu esse nível. E, portanto, os homens também, nos meus livros, também têm essa capacidade destruidora que, de certa forma, compete com a da própria natureza. Professor, você já foi chamado de professor? Sou, toda semana. Hoje mesmo fui. Vou começar a semana que vem uma nova oficina, então... Eu queria te dar a palavra. Fala um pouquinho sobre essa carreira, né? Acabaram as perguntas, né, Afonso? A gente conhece a pessoa há muito tempo, é inferno, né? Abusa da intimidade. Ainda vou te fazer umas 70 perguntas hoje. Quero ver. Gabriel, tem fita aí para a gente ficar umas 3 horas? Você me paga. Aí... Mas é sério, eu, por exemplo, eu tenho um morro de vontade de fazer os seus cursos e eu não estou fazendo nenhum elogio gratuito, é vontade mesmo. Queria que você falasse um pouquinho como são os seus cursos, onde enfim, uma propaganda mesmo. Bem, eu tenho, é curioso, hoje são muitos autores, né, oferecendo cursos de escrita. Eu não uso a expressão escrita criativa, que me parece redundante, e também porque parece aquele tipo de oficina que trabalha com os métodos de oficinas norte-americanas, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem primeiros cursos de escrita, de redação e tal, e eles têm muita tradição nisso e também tem muito cagarregrismo, né? E que eu prefiro não usar, prefiro não adotar. Então, hoje em dia, a minha oficina mais regular se chama A Arte e o Desastre do Romance. Ela acontece na Escrevedeira, de forma online. Escrevedeira é uma escola de São Paulo, que pertence a Noemi Jaffe, ao João Bandeira e outras pessoas, Luciana Gerbovich. Também dou oficinas no Instituto Veracruz, que pertence ao Colégio Veracruz, em São Paulo, e é um instituto que oferece cursos de pós-graduação. Nesse caso, é uma pós-graduação em formação de escritores. Também dou regularmente aulas lá. E algumas oficinas eu também ofereço diretamente. Isabela, minha colega mineira, que também dá aula no Veracruz. Tenho dado foi um teste, agora vai haver continuidade de uma oficina chamada Escrever é Reescrever, que eu ofereço diretamente. Dou aulas, às vezes, quando me convidam em bibliotecas. Vou dar, no mês que vem, uma oficina sobre escrita de história em quadrinhos, junto com o Fábio Moon, quadrinista muito reconhecido, na Biblioteca de São Paulo.
Ou seja, as oficinas vão acontecendo. Tem muitíssimas que eu dei no Porto Iracema, que é uma escola pública fala mais de do escrever e reescrever, é interesse Fortaleza. próprio. Como é que é? Fala mais do escrever e reescrever, inclusive por interesse próprio. Pois é, o escrever e reescrever é uma oficina com número limitado de alunos, onde cada aluno tem o direito de entregar um texto 3 vezes. Ele não pode entregar novos textos, ele tem que entregar o mesmo texto. A cada entrega desse texto, esse texto é duramente criticado por todos os colegas, mas não somente em termos conteudísticos, e principalmente em termos de forma, aspectos formais, ou seja, a escrita. Porque me parece, assim, e eu percebo muito isso nas oficinas que eu dou, nas outras, é que toda oficina tem um calendário de textos que são entregues pelos alunos. Os alunos, eles estão envolvidos na tentativa de desenvolver aquele texto. Então, eles entregam um capítulo, depois eles entregam outro capítulo e outro, e nunca o mesmo. E me parece que é mais útil você entregar sempre o mesmo texto. Porque talvez a essencialidade da noção de escrita, na minha percepção, está vinculada à ideia de reescrever o texto. Murilo Rubião ia adorar isso. Todo o primeiro texto que a gente escreve, mas tem outros que não adorariam. Por exemplo, Allen Ginsberg, né, que defendia que o primeiro texto é o válido, é o que vale. Só que Ginsberg, grande poeta americano, era um Allen Ginsberg, tá certo? Um grande poeta que trabalhava com um tipo de poesia eufônica, né, pertencente à tradição da poesia norte-americana, que teve Walt Whitman, né, entre os seus pais fundadores, e uma poesia notadamente eufônica é aquela poesia que trabalha com elementos da coloquialidade e que faz desses elementos a sua força. Agora, o texto de prosa de ficção é outra parada, é outra coisa. Então, trabalha com eficácia, com capacidade comunicativa, com brevidade, como noção de riqueza, né? O texto sintético, o bom se breve, 2 vezes bom, como dizia Augusto Monterroso, o autor daquele célebre poema do dinossauro, né? O mais curto poema da literatura. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Pois é. Então, escrever, basicamente, é reescrever, é tornar o seu texto melhor. A Noemi Jaffe, minha colega na escrevedeira, diz que toda frase que a gente escreve é um clichê, invariavelmente é um clichê. E é verdade, para você escapar do clichê, e eu entendo que a literatura, um dos papéis a serem cumpridos por ela, é o de renovar as palavras, de fazer com que as palavras digam novamente algo. Né? A gente diz as palavras cotidianamente e as palavras já não dizem mais o que diziam lá no início da linguagem, né? A Gertrude Stein dizia assim, falou, poxa, quando o poeta fazia uma ode à lua, quem ouvia aquilo, entre os provençais, por exemplo, era tocado pelas emanações da lua. A palavra lua tinha peso, consistência, cor. Com o passar dos séculos, e tudo isso se perdeu, e hoje a comunicação é cada vez mais restrita. Como a gente se comunica no dia a dia, né? Com papo, a conversa fática, uma conversa que não nos conduz à revelação, à comunicação verdadeira, profunda. Sei lá, dentro das histórias das famílias, né? As conversas baseadas no... Sei lá, eu converso muito com minha mãe quase que só por telefone, porque ela vive numa cidade distante. E se a gente não se dedica à conversação, você não consegue extrair das pessoas, porque as pessoas... A linguagem tem seus limites, e o desejo e o ímpeto das pessoas ao se dedicarem à conversação também tem seus limites. Considerando todos esses limites, a gente simplesmente não se comunica. Já a prosa de ficção não pode fazer isso. O que eu estou tentando é resumir todo um universo em 150 páginas. E, portanto, esse texto ele tem que ser marcado pela beleza, e essa beleza tem a ver com a economia de meios, tem a ver com a novidade da forma, de como aquilo é dito. Né, que seja se o meu personagem vai falar algo, que ele fale de uma maneira, primeiro, convincente, mas também de uma maneira que ninguém nunca ouviu. Né? Eu gosto que os meus personagens falem, se comuniquem entre si, mas que façam isso de uma maneira poética, filosófica. E para você chegar a um texto com essa qualidade, não adianta, você tem que escrever, reescrever, reescrever, cortar
e aprender a entender e, evidentemente, ter muita bagagem de leitura para compreender o que vale, o valor estético daquilo que você busca e tudo mais. Vamos falar um pouquinho do livro que ganhou o APCA, Onde Pastam os Minotauros. Pois é, esse é um livro... ele nasceu de uma possibilidade não concretizada. Você teve a primeira ideia? Eu trabalhava numa produtora e surgiu de audiovisual, surgiu uma possibilidade de talvez fazer uma reportagem em um matadouro no Mato Grosso do Sul que estava começando a se dedicar à carne, ao abate religioso. O abate religioso é o abate halal, que é dedicado ao mercado islâmico, muçulmano, e o abate kosher. Na plateia, um espectador assiste atentamente à fala de Joca. São abates que têm regras religiosas que só podem ser praticados por pessoas religiosas, por muçulmanos e por rabinos. Existem sistemas, enfim, uma série de regras que têm que ser cumpridas. E havia ali, nesse período, um matadouro no Mato Grosso do Sul que fechava durante 3 ou 6 meses para muçulmanos e depois 3 ou 6 meses para os rabinos que iam lá fazer o seu trabalho. E aquilo me pareceu curiosíssimo, né? Só que acabou não rolando de fazer a reportagem. E os anos se passaram e esse mercado se tornou importantíssimo para a economia brasileira. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo e o terceiro, se não me engano, de carne kosher. Bem, aí vem a realidade, né? A realidade é... Eu comecei a conceber essa história, uma história que se passa dentro de um matadouro dedicado à carne halal, ao longo de um dia. É a última segunda-feira útil do ano. Então, é véspera de Natal, os funcionários que estão ali, eles trabalham. Esse açougue, que hoje é um enorme frigorífico, que engoliu todas as criações familiares e pequenas da região e se tornou o maior frigorífico da região, pertence a 2 irmãos, irmão número 1, irmão patrão número 1, irmão patrão número 2. Esse livro tem muitas relações com a nossa realidade brasileira de hoje. A gente sabe que tem uns irmãos patrões que dominam, monopolizam o mercado da carne no Brasil, praticamente. Não só da carne, mas também da corrupção passiva do nosso meio político. E, bem, esses caras são donos desse lugar e as pessoas que trabalham para eles vêm dessa região onde é o único trabalho que existe. No entanto, agora elas estão numa situação extremamente precarizada porque quem pode atuar são apenas os religiosos. Então, eles têm um subemprego, eles não têm mais CLT e tal. Dentre eles, há 3. Há o Cão, que é o protagonista do livro, sua namorada, Lucy Fuerza, que é secretária do açougue. O Cão teve preso nos 2 últimos anos por tráfico de crack, mas ele é um cara que nasceu dentro de um coxo, ele foi encontrado dentro de um coxo e criado por um dono de açougue. Então, talvez tenha uma conotação bíblica no surgimento do Cão, né? E tem o melhor amigo dele, que é o Crente, que é um irmão de criação dele. O Crente, cuja mulher morreu na pandemia, morreu de Covid, e cuja filha está internada no momento presente da narrativa, ainda está internada, ainda está inconsciente. Esses 3, a partir das ideias do Cão, armam um plano de subverter essa situação. Porque nesse dia, eles também têm a ajuda de um palestino, que é um abatedor halal, o Ahmed, que é muito importante para a narrativa, o papel do Ahmed, embora a gente não conheça muito bem a consciência dele. Nesse dia, os irmãos patrões vão receber uma comitiva comercial israelense, pois eles também pretendem começar a produzir carne kosher,
segundo a piada de um deles, eles podem fazer 2 matadouros, um do lado do outro, um vai chamar Jerusalém Oriental e outro vai chamar Jerusalém Ocidental. Bem, tudo se dá nesse contexto. E esse frigorífico está cercado de pessoas miseráveis que estão à espera da distribuição de ossos, porque a história se passa muito provavelmente no comecinho de 2021, pois não é mencionada a vacina para a Covid na narrativa. E tudo se dá nesse caldeirão aí. Então, o livro é narrado no tempo presente, ele tem capítulos breves, a leitura tem uma espécie de narrativa de ação que se dá adiante, ao longo, cronologicamente, desse dia, mas tem capítulos que voltam no passado, muito distante. Então, há 1181 anos antes, onde o capítulo conta o acontecimento de um taurobolium, que era um ritual pagão de cura, feito na Roma Antiga. E depois vai se aproximando do presente, né? 60 anos antes, 90 anos antes, 30 anos antes, um mês antes, uma semana antes, um dia antes. E indo culminar no desfecho do livro. Tem esses capítulos no passado, eles cumprem um papel de demonstrar como o abate dos animais e o convívio com os animais perdeu seu caráter religioso, ritualístico na vida das pessoas. Hoje as pessoas têm pets, tratam seus animais e são dependentes emocionais desses animais. Às vezes se dedicam mais a esses animais pets do que aos próprios familiares ou a seres humanos que vivem num ambiente muito próximo, porém desprovido, né? Ou, sei lá, pessoas sem teto, pessoas que vivem na rua e tal, que às vezes vivem em condições melhores do que alguns, certamente muitos pets. Mas, no entanto, a gente perdeu a noção, o caráter de convívio e o caráter religioso com esses animais que são abatidos para nos alimentar, para saciar a nossa fome. Numa determinada passagem do livro, por exemplo, o narrador se pergunta, né, a velhinha que vai ao supermercado comprar um pedaço de carne exangue, né, embalado entre plástico e isopor, não quer saber qual é o principal produto que está à venda no supermercado. O cara que conta seus tostões para pagar 100 gramas de uma carne de quinta também não está se preocupando se o que ele carrega ali naquela embalagem é o principal produto que está à venda naquele mercado. E assim por diante. Essa descaracterização da presença da morte na nossa vida cotidiana passa por isso também, passa pelo mercado do abate industrial, né? Um dos personagens que é abatedor no livro, num expediente último dia útil do ano, né? Portanto, não é um expediente comum, ele abate 365 cabeças de gado, numa manhã fraca, certo? Então o livro se pergunta, o que significa isso? Qual é a dor moral vivida por pessoas que têm esse tipo de trabalho sacrificado, que cumprem um tipo de trabalho essencial, às vezes em condições de higiene péssimas, né? Já que, ao mesmo tempo, existem abatedouros que limpam a carne, que gastam em média, se gasta 2.000 litros d'água para se limpar um animal depois do abate. Mas também há outros tipos de abate que não são fiscalizados, que são selvagens, etc., e cuja matéria-prima resultante desse trabalho é de péssima qualidade e com péssima higiene, que causa doenças e mortes, etc. Bem, o que causa a essas pessoas que têm esse tipo de trabalho tão sacrificado e que é essencial para fazer com que a sociedade continue a viver, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente consome muita carne, né? Então, o que sofrem essas pessoas? Como é que elas se transformam moralmente? É um trabalho condenável? Não é condenável, né? Eu sempre gosto de pensar assim, poxa,
o Brasil tem um dos maiores rebanhos do planeta, né? Hoje a gente vive, graças à dizimação da natureza, às catástrofes climáticas e tudo mais, vive um momento em que há uma propagação de vírus terrível, com uma velocidade horrenda, né? Todos passamos, sobrevivemos, felizmente, nem todos, a pandemia da Covid-19, mas suponha que um vírus letal desse tipo obrigue a abatermos todo o rebanho brasileiro, né, que são milhões de animais, centenas de milhões. Na plateia, uma espectadora acompanha o papo entre Afonso e Joca. O que aconteceria? O que nós faríamos em relação aos nossos hábitos? Isso não está no livro, mas é uma coisa que eu gosto de me pensar. O que poderia acontecer? O que aconteceria? Em termos... A gente, na Covid, viu as cenas terríveis, né, de queima e de sepultamento de cadáveres. Imaginem a tragédia que não seria. Mas essa tragédia acontece o tempo todo, e o livro... Eu estou falando dessa maneira, então o livro pode soar a vocês que o livro seja um livro muito militante, muito engajado. Ele não é. Eu gosto de entender que a literatura é, por si só, uma manifestação política. A literatura, uma história, uma narrativa que é veiculada dentro de um objeto, que é um livro, se esse objeto foi criado pela cultura humana e existe, ele é um objeto político. A literatura é naturalmente política, né? Então, eu entendo que as minhas narrativas elas não precisam ser engajadas nesse nível da explicitude. Ao contrário de mim. Eu estou aqui falando, sou o autor do livro, como cidadão eu posso falar o que penso e posso pensar a partir do meu próprio livro, né? Eu terminei de escrevê-lo, contei a história que eu gostaria de contar, mas ele não deixa de se manifestar em mim a partir de reflexões a posteriori, reflexões que surgem e que continuam a surgir. O livro foi publicado, chegou às livrarias em julho do ano passado. Só agora, graças ao Afonso, tenho a oportunidade de vir aqui lançar, mas eu não deixo de pensar a respeito do livro. Então, eu, como cidadão, posso continuar a refletir e posso pensar de forma engajada e devo, na realidade, fazer isso. Agora, as narrativas, eu gosto de entender, sabe, que elas não precisam ser explícitas, elas podem ser complexas e eu conto muito com a inteligência do leitor para decifrá-las, interpretar essas narrativas e retirar, aí sim, o sentido político que elas trazem e que buscam transformar a percepção de quem lê os livros. Você falou de humanidade, né? E traz para a gente uma perspectiva bastante pessimista, né? Do futuro da leitura do livro, né? Pelo menos o que eu entendi. Se não for, você me corrige. Como é que você posiciona a imaginação nessa utopia de que essa coisa pode durar um pouco mais? Bem, nós somos dependentes de narrativas, né? Acho que isso, suponho, não é algo que tenha mudado. O que mudou decididamente é o papel central que o livro e a narração literária ocupavam. Isso já não existe mais. Às vezes acontece um fenômeno qualquer, um autor vende uma grande soma de livros, mas isso é muito raro, né, Afonso? Você acompanha a produção literária há muito tempo, é um fenômeno, a gente pode dizer que é um fenômeno. 40 anos acompanhando todo mundo. Então isso acontece muito raramente. Vamos fazer uma ideia, sei lá, o maior fenômeno recente que a gente tem é Torturado, do Itamar Vieira Júnior, né, que é um livro que vendeu 1 milhão e tal lá. Poxa vida, nos anos 80, final dos anos 80, 1 milhão e tal lá era um best-seller brasileiro. E havia vários que venderam assim, os livros do Rui Castro, de não ficção e tudo mais, né? Esses livros vendiam muito. Então, ou seja, para a gente ter uma ideia de noção de quantidade. O Torturado é um fenômeno hoje, mas nos anos 80 ele não seria. Só te interrompendo, considere que dos 1 milhão que ele vendeu, 500 mil é compra do governo.
Então, assim, eu fiz sempre um papo com o Ziraldo em 1985, que tinham 1.500 pessoas na fila de autógrafo. Entendeu? Só reafirmando o que você está falando. Exato, exato. Bem, se a gente entrar no campo da literatura infanto-juvenil, então, então a percepção do texto, a recepção do texto, ela mudou muito. O espectador assiste com atenção. A imaginação, quando tem a potência da elegância, da ausência do lugar comum, aí você vai tossindo. A ausência do lugar comum, ela se transforma num texto original. Falei boa frase? Assinaria embaixo. Eu não sei, eu não tenho a resposta para essa, assim, uma possibilidade de o que poderíamos fazer para mudar as condições. Eu acho que as condições de recepção do texto já mudaram. Não tem volta, sabe? A gente não vai formar escritores, novos leitores e tudo mais. Assim, a gente pode se esforçar muito para isso. E certamente não faltam esforços em campanhas e tudo mais. Mas o que a gente pode, e como eu dizia, nós humanos somos dependentes das narrativas. Existe aquele famoso ensaio do Walter Benjamin, né, que determina a origem da narração, chama propriamente o narrador, e que conta do encontro entre os nômades e os sedentários, e da importância da pessoa, do nômade, em termos de transmissão das narrativas, de como essa figura que viajou, que veio de longe, que veio do lugar distante, tinha o que contar, tinha o que acrescentar, tinha as histórias a serem narradas. Isso foi se reproduzindo ao longo do tempo e continua a se reproduzir, a acontecer ao longo do tempo, às vezes com diferentes maneiras, sob diferentes plataformas. Não sei, os álbuns de fotografia que a gente trazia quando viajava, né, para um determinado lugar, para mostrar para as famílias, para aqueles que ficaram. De certa forma, era uma reprodução daquele ímpeto que inventou, que fez surgir a narração e a importância das narrativas para a cultura humana. E isso não vai deixar de existir, isso vai se transformando ao longo do tempo. Todo mundo aqui maratona as séries ficaram cada vez mais incríveis, mais ricas em termos de qualidade audiovisual, mas textual também. Tem séries incríveis com qualidade de texto à altura de um livro comercial, né, de prosa literária. Mas, por outro lado, as pessoas, os índices de analfabetismo secundário, que é aquele tipo de analfabetismo que não permite mais que você consiga interpretar um texto simples, no Brasil são assustadores. São assustadores. Então, são pessoas que não conseguem ler uma bula de remédio e entender aquilo que está escrito ali. Conseguem juntar as palavras, mas não conseguem interpretar aquilo que é dito. Isso aí interfere. Eu tenho diversos professores universitários que dão aula na graduação e aquilo que eles contam sempre são notícias bastante assustadoras. Os índices de leitura no Brasil são vergonhosos, assim como também o uso dos recursos do PIB no investimento de educação no Brasil também são vergonhosos. Sei lá, a gente nunca ultrapassou 6% do PIB dedicados à educação. Então a gente vive numa situação bastante trágica nesse sentido. E, claro, evidentemente, com a força do digital interferindo nas nossas vidas. A ponto de, por exemplo, eu sou um leitor, desde criança, muito dedicado. E hoje, eu também sou vítima da interferência da inteligência artificial e dos algoritmos nas minhas vontades. E eu também sofro com a falta de foco e dedicação para a leitura, que são cada vez mais fragmentárias, né? A gente lê um pedaço aqui, lê um pedaço ali, vai montando e tudo mais. Então, o trabalho de mergulhar e se dedicar à leitura de um texto longo, e mais do que isso, de um texto complexo, é cada vez mais raro no cotidiano, né? Então, enfim. Quer fazer uma pergunta, Gabriel? Te coloquei de namore. Alguém quer fazer? Você faz? Cadê o microfone?
Na plateia, um espectador assume o microfone para fazer uma pergunta ao autor. Bom, Joca, boa noite. É uma alegria poder te escutar. Assim, eu sou muito fã do seu trabalho de escrita. E eu queria te perguntar, acho que são duas perguntas. A primeira é pensando assim nesses seus 3 últimos livros, eles me parecem formar uma espécie de trilogia. Não sei se você concorda, eu queria te perguntar sobre isso. Porque eu acho que os 3, em certa medida, eles abordam algumas tragédias recentes e nem tão recentes nossa, enquanto país, enquanto sociedade, assim, o genocídio indígena, a violência das milícias, a fome e a busca por a fila dos ossos, né? São uma série de tragédias que esses livros parecem trazer. Então, eu queria te perguntar sobre uma visão dos 3 em diálogo. E uma das coisas que mais me atrai na sua literatura, o Afonso destacou, que é justamente o trabalho de como que você trabalha com a poesia dentro do seu romance. E aí tem um diálogo no A Morte e o Minotauro que eu acho muito interessante, que é uma pergunta: você sabe o que transforma a noite em luz? E o personagem responde: a poesia. E no seu último livro, eu acho que, para mim, talvez seja no dos 3 onde a poesia me parece mais marcada ali, porque, especialmente no final, eu acho o final do livro uma poesia não só na escrita, mas na forma. Eu acho incrível o final do Onde Passam os Minotauros. E eu queria te perguntar sobre o processo da poesia nesse livro, especialmente nesse final dele, assim. Bem, eu não... Assim, um dos elementos importantes assim para escrever, sob o meu ponto de vista, ele tem a ver com o aspecto do desconhecido daquilo que eu vou escrever, aquilo que eu desejo escrever, né? Porque parece uma bobagem a gente falar isso, e talvez seja até um clichê, mas o autor do livro é o seu primeiro leitor, né? A gente lê o livro que está escrevendo, às vezes escreve o livro que desejaria ler e, portanto, escreve. E esse trabalho, ele vai se revelando a nossa consciência, mas também a nossa visão, somente na medida em que é feito. E daí a tristeza de não ter tempo, às vezes, para escrever uma determinada coisa a qual você gostaria de se dedicar, que é algo que nunca vai ser lido, nunca vai ser visto. E, bem, esse processo, ele é um processo de descoberta, porque não fosse assim, se a gente não descobrisse aquilo que o livro tem a nos oferecer, aquilo ficaria como uma joia preciosa presa dentro de uma pedra bruta, ficaria oculto ali. Então, eu preciso ir revelando e entendendo esse texto. Agora, como eu disse, para mim, a reescrita é um processo muito importante do trabalho de escrita. E não à toa eu criei um grupo, uma oficina que se dedica a isso. Então, a beleza do texto, ela só é revelada na medida em que o texto é polido, assim como uma pedra. Então, eu preciso fazer esse trabalho de polimento, e esse trabalho, às vezes, é mais exigente, né? Porque a gente se depara com a nossa própria mediocridade na medida em que o faz, descobre se depara o tempo todo com o limite da linguagem, os limites da linguagem, como a linguagem ela é limitada e como é tão difícil dizer aquilo que você imagina, porque imaginar não exige nada, né? Exige, quer dizer, o oxigênio e que você esteja vivo. Mas você pensa uma coisa, uma imagem, uma frase, um enredo de uma história, num átimo de segundo. Às vezes você sonha com aquilo.
Agora, traduzir isso para um texto é precisamente isso. É um trabalho de tradução, porque aquilo que é sonhado, que é imaginado, vem de supetão, né? Vem rapidamente, vem de maneira inconsciente, às vezes é resultado de um trabalho de colagem, de mescla de informações, de mistura de coisas, de influências, evidentemente, mas traduzir isso de uma forma que faça sentido em texto, e um texto que tenha preocupação com o caráter visual, com a musicalidade, com a brevidade, com a beleza, exige todo esse trabalho, toda essa dedicação. Então, e também, na medida em que você reescreve, você enxerta coisas. Eu trabalho muito com colagem, por exemplo. Então, eu faço uma primeira versão do texto, e essa versão é uma versão que não é definitiva, ela vai se transformando. Então, eu tenho um primeiro livro que só eu conheço, que só eu li, mas esse primeiro livro, enquanto ele não é publicado, ele está aberto a todo tipo de interferência. Eu posso cortar, eu posso acrescentar, eu posso desistir dele, posso incluir novas coisas, eu posso fazer um diálogo com um texto pré-existente, como esse fragmento que você mencionou, que é uma epígrafe, na realidade, e é um diálogo retirado do Alphaville, né, o filme do Jean-Luc Godard. Então, e está com um itálico, né, está como uma epígrafe de um capítulo. Ou seja, é um trabalho complexo que envolve uma série de coisas, né? Agora, ele é determinado certamente pelo meu amor pela poesia e pela minha valorização da poesia como uma forma expressiva das mais, sem sombra de dúvida, a mais rica do repertório da escrita literária. Daí que, às vezes, eu me sinto mais confortável dialogando com os poetas que eu admiro, com os poetas que eu gosto, ou com os poemas, talvez, que eu admire, mas mais propriamente do que com colegas prosadores da minha própria geração, por exemplo, né? Então, eu me identifico mais com, sei lá, um poeta qualquer de uma nacionalidade X do que com um escritor que está aqui sentado ao meu lado, não o Afonso, com quem eu me identifico muito, mas com alguém da minha geração que também esteja produzindo romances, contos, etc. Espectadores acompanham a fala de Joca. Joca, aproveitando a pergunta, existem personagens do seu livro que, no contexto da narrativa, fizeram poemas, ou você utiliza muito esse recurso que você se referiu, do mosaico, de pegar um poema e jogar lá? Bem, no Noite Dentro da Noite, que é um romance que antecede esses 3 livros mencionados pelo Gabriel, tem um personagem que que escreve poemas. 2 desses poemas aparecem no livro, né? São atribuídos a ele, mas evidentemente fui eu que escrevi, né? Porque fui eu que escrevi tudo que está ali. E, curiosamente, um dos poemas eu já vi até mesmo publicado com o meu nome, mas agora só pertence a esse personagem que se chama Hugo Reiners, que no livro é um tio do protagonista. Agora, eu também acredito que existe muita poesia, e às vezes os poetas, eles são muito chatos, né? Os poetas, enfim. O Roberto Bolanho dizia, né, que se ele fosse montar uma quadrilha para assaltar bancos, ele faria uma quadrilha de poetas. Ia dar errado, ia ser uma cagada, mas ia ser bonito, ia ser lindo, né? Porque os poetas são muito briguentos e são muito quadrilheiros, literalmente, né? Grupos que, enfim, eles inventam guerras cotidianas e se matariam de bom grado se isso não fosse um crime condenável à prisão. Mas os poetas têm um pecado: eles não leem prosa, não leem, raramente você encontra. Enquanto que, por outro lado, eu só costumo valorizar aqueles prosadores que leem poesia. Acho determinante que um prosador, não, quero escrever romances, quero escrever contos, mas tem que ser leitor de poesia, porque ali está o inegociável, o tipo de texto que não está querendo agradar ninguém, não quer nem mesmo comunicar,
Ele quer ser escrito, quer existir, quer ser um objeto. E, às vezes, para que seja, ele exige muito tutano de quem o escreve, muito tutano, muitas guerras poéticas e crimes, etc. Mas eles têm uma força, né? E eu pretendo que os meus textos, às vezes, tragam esse tipo de poesia, ou a mesma preocupação que a poesia tem, só que ali, mesclados, misturados, às vezes disfarçados, sabe? Então é curioso, porque os meus livros de poemas, eles são muito prosaicos, às vezes, falam muito de coisas do cotidiano, da vida, da existência, e tal, das angústias, de viver, etc. Mas a poesia que está presente na minha prosa talvez seja, pelo menos assim, é aquilo que eu desejo, e às vezes os desejos dos autores pouco têm a ver com a realidade daquilo que eles conseguem obter no seu trabalho, mas o que eu desejo, certamente, é que tenha um valor equivalente ao da poesia. Bem, gente, a gente tem que encerrar. Mas antes eu queria saber uma coisa, eu estou curioso para saber o que você nunca perguntou para ele que você tem vontade de perguntar agora, Abel? Nenhum desejo curioso que você pode agora perguntar? Aquela coisa que você sempre quis perguntar, agora você pode perguntar. Não? Está te explorando, Gabriel. Não, estou falando com a sua mulher. Abel. Ué. Ela está ali balançando a cabeça tem horas. Coitado, Abel ouve as minhas imprecações. Num dia eu digo que eu sou um gênio, no dia que eu sou no dia seguinte digo que sou um idiota. E ela está habituada, espero, a conviver com esse tipo de bipolaridade. Que é um pouco assim, né? Então, muito obrigado, meu querido amigo. Palavra sua para encerrar. Agradeço a presença de todos. E até o próximo livro. Obrigado, Afonso, pelo convite. Sempre generoso com quem escreve, ele próprio. A plateia se despede com aplausos. Boa noite. No hall de entrada, o autor recebe o público para dar autógrafos, tirar fotos e conversar.